tem 5 né? sustentação. 1000 é o 134 e o 135. Os dois últimos. A número legal, declara aberta a 8ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 7ª sessão realizada na semana passada, 7ª sessão, dia 25 de março. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Se algum dos seus conselheiros desejar fazer uso da palavra, se não, passamos à nossa ordem do dia. Relato o item 1 da pauta estadual. Tratam-se de contas do exercício da Fundação Editora da Universidade Estadual Paulista. Disponibilizei o relatório, passo a síntese do voto. Acompanhe as manifestações favoráveis da diretoria, fiscalização ATJ, PFE e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas da Fundação da Editora Estadual Paulista, exercício 2011, dando quitação aos responsáveis José Castilho Marques Neto e William de Souza Agostinho. Excetua-se desta decisão os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 2 a 4, se não houver objeção, relatos em conjunto. Trata-se de contrato do Conjunto Hospitalar Mandaqui, representações que acompanham, relatório disponibilizado, as análises detalhadas do relatório procedido pela fiscalização, enumerou uma série de falhas, das quais exigências sem previsão legal, entrega de balanço demonstrativo contábil com menção expressa no do livro diário e folhas em que encontravam transcrito, visita técnica específica em data específica, etc. Falhas na execução. Ficou demonstrado que houve restrição à ampla participação do interessado, constitui-se ofensa ao princípio da isonomia e impedimento da seleção de proposta mais vantajosa. Acompanho a manifestação de STG e voto no sentido da irregularidade da licitação e do termo de permissão de uso de qualificação e consequentes representação. Fixe os artigos 15 e 27 da 709, artigo 2º. Destaco que, consoante requerido pelo expediente no TC 3443, a decisão deverá ser noticiada ao Ministério Público do Estado para as providências de sua alçada. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 5 da pauta trata-se de contrato da Universidade Unesp e ao Instituto de Biotécnica de Campos de Rio Claro com a MVG Engenharia. Disponibilizei o relatório, órgãos divergem. Os principais pontos: exigência do índice de endividamento apresente menor ou igual a 0,7, exigência de técnica em dia e hora marcado, pesquisa de preço, exigência de atestado, acompanhamento do CAT. Quanto à exigência menor a 0,9, é menos restritivo comparado ao considerado razoável por esse tribunal, 0,3
e 0,5. No entanto, nesse caso, a conjunção de diversas determinações econômico-financeiras se mostra como um fator de restritividade. O objeto não demonstra comprovada nenhuma especificidade que tornasse exigível tal combinação. Item 14.1.3, a linha B, do edital, exigência de atestado de qualificação, merece reparo descabida a tal exigência. Súmula 23 e 24 do Tribunal. Visita técnica, apesar de discricionalidade, data única tornou-se restritiva. Demais, mostra-se imprescindível que a administração demonstrasse a compatibilidade dos valores com os praticados no mercado. Isso faz a pesquisa, no presente caso, ausente dos autos. Acompanha os órgãos da Casa, SDG, ATJ e Unidade Jurídica, e voto pela irregularidade do contrato, determina, em consequência, a aplicação do artigo 2º, 15 e 27 da Lei Complementar 709, com os oficiamentos de praxe. Em discussão, votação, aprovado. Agora, há um pedido, eu relato em conjunto, há um pedido de sustentação oral, eu relatarei em conjunto o 6 a 14 e o 16 a 21. No item 18, há um pedido de sustentação do Dr. Maximilian Koberle, representante da Unicamp. Ok, Vossa Excelência desiste, então relatos em conjunto. Os itens determinados tratam-se de contratos da Secretaria de Penitenciária, Tribunal de Justiça, Secretaria da Saúde, Educação, DR, CDHU, FURP, Secretaria de Turismo, prestação de contas da Secretaria da Saúde e Unicamp, CDHU, Secretaria da Educação e Prefeitura de Catanduva. Os autos examinados tiveram manifestações favoráveis dos órgãos de instrução da Casa, Procuradoria e Ministério Público de Contas. Meu voto vai pela regularidade dos convênios, dos aditivos e das prestações de contas aqui apontadas. Quanto à representação 7, voto pela improcedência. Em discussão, votação, aprovado. Agora, retorno ao item 15, que já esteve na pauta aqui na nossa Câmara, relatado por mim em sessão de 13/8, tendo ocorrido sustentação oral do Ministério Público de Contas, demonstrando os autos as irregularidades foram definitivamente esclarecidas. No caso concreto, tais exigências não se configuram restritiva, não houve qualquer impugnação do edital, não comprometeu-se o caráter competitivo. Acompanha a manifestação da Casa e de Procuradoria da Fazenda, razão pela qual voto pela regularidade do contrato, na licitação, na modalidade de pregão, com as recomendações no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Itens 23 a 27, a palavra é do conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhoras procuradoras da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral. Os itens 23 a 25 da pauta cuidam das contas apresentadas pela Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, Investe São Paulo, pela nossa Caixa de Desenvolvimento, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, e Secretaria da Saúde, apenas o Hospital Geral Dr. Manuel Bifuco de São Paulo, referente aos exercícios 2009, 2011 e 2010, respectivamente. Encaminhei relatórios a Vossas Excelências, cuja instrução à unanimidade é pela regularidade dos feitos. Os meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação, aprovado, voto relator. O item 26 é uma licitação promovida pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, para a contratação de serviços de consultoria para o processo de revisão tarifária das concessionárias de gás do Estado de São Paulo. O decorrente contrato e 2 termos aditivos firmados com a empresa Mercados de Energia Consultoria Limitada. Eu encaminhei a Vossa Excelência o relatório com a manifestação dos órgãos técnicos. O meu voto é pela irregularidade da licitação e do contrato, em face da existência de exigências restritivas no edital, que culminou com um único licitante,
Também houve afronta às súmulas 23 e 30 do nosso tribunal e, por último, a ausência de publicação, de divulgação em jornal de grande circulação. Portanto, encurtando razões, por esses motivos, o meu voto é pela irregularidade da licitação e contrato. Em discussão, votação aprovada. Por derradeiro, licitação na modalidade de concorrência, tipo melhor técnica e o ulterior contrato celebrado entre a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo e a empresa Lua Branca Propaganda, visando a prestação de serviços de comunicação, publicidade e marketing. Instrução unânime pela regularidade, o meu voto acompanha a instrução. Em discussão, votação aprovada, o voto do relator. Antes de passar a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, apenas para que fique constando, o item 22 da minha pauta foi retirado de pauta, como estava anotado no final, eu só vi agora. O item 22, portanto, está retirado de pauta. É isso, né? É o 22. Então, agora a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, para os itens 28 a 42. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro Dr. Robson Marinho, senhoras procuradoras, doutora Cláudia Nicolau, doutora Renata Sestari. Relato o item 28. Trago para exame as contas da MTU do exercício de 2010, relatório já disponibilizado a vossas excelências. O déficit orçamentário foi a única ocorrência apontada pela fiscalização, mas como assinalaram a chefia da ATJ e SDG, ainda se encontra dentro dos parâmetros tolerados por esta Corte. Ademais, a empresa tem operado nos últimos exercícios com razoável equilíbrio, o que tem mantido os índices de liquidez e o quociente de endividamento em patamares dentro da normalidade. Contribuem para isso as transferências financeiras anuais efetuadas pelo Estado, uma vez que as operações da empresa não visam o lucro, pois estão voltadas para a execução de política pública de governo no atendimento de transporte coletivo. Assim, acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria, com ressalva e recomendação. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 29, trata-se de contrato precedido de pregão eletrônico e de termo de aditamento celebrado entre o Tribunal de Justiça e a Brasoftware Informática Limitada, objetivando a aquisição de 11.000 licenças de uso do Office. Meu voto acompanha a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovada. Item 30. Em exame, 9 termos aditivos e de retificação a contrato de gestão celebrado pela Secretaria da Saúde com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina para a gestão e realização de exames laboratoriais do Centro de Análise Clínica da Zona Leste, SEAC Leste. Contrato esse que já foi julgado regular por esta Câmara. Instrução favorável, nos termos do relatório encaminhado a vossas excelências. Os esclarecimentos trazidos pela Secretaria e, notadamente, a comprovação de que não ocorreram pagamentos em duplicidade, afastaram as impugnações apresentadas pela fiscalização. Meu voto é, portanto, pela regularidade da matéria, ainda que com advertência à Secretaria da Saúde, para que observe com mais rigor as instruções desta Corte. Em discussão, votação aprovada. Item 31. Trata também de termos de aditamento a contrato, no caso celebrado pelo Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Telecomunicações da Polícia Militar, com o consórcio Motorola SP, tendo em vista a migração do sistema digital de radiocomunicação existente para operar com controle inteligente. O contrato já foi julgado regular por esta Câmara. Meu voto acompanha a instrução unânime, favorável, também no sentido da regularidade dos termos em exame.
Em discussão, votação, aprovado, voto do relator. Item 32, em exame contrato precedido de concorrência internacional, celebrado pelo DR e a EPCCO, Engenharia e Projetos, Consultoria e Construções Limitada. A instrução mostra-se dividida, a TJ e PFI pela regularidade e o Ministério Público de Contas pela irregularidade da matéria. A questão central refere-se à exigência de engenheiro civil, devidamente credenciado para a realização de visita técnica. Tendo em vista, entretanto, que não se exigiu que fosse ele o responsável técnico ou que estivesse vinculado à empresa e que, no caso, essa exigência não ocasionou restrição mensurável à participação de interessados, tanto que 7 empresas participaram do certame, todas habilitadas, entendo que esta falha possa ser relevada. Ainda mais considerando que o DR noticiou que, atendendo à determinação desta Corte, já retirou esta exigência dos seus editais. Acompanha a TJ e o PFI e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovado, voto do relator. Excelência, se permite, só para dizer, o DR pode ter dado essa informação a Vossa Excelência, mas a realidade de hoje é diferente. O Pleno, a nossa Câmara e o Pleno já aprovou que é legítimo exigir-se a presença de engenheiros em visita técnica, não que seja o responsável da obra, em visitas técnicas de obras, pela complexidade das mesmas. Em casos de obras mais complexas. O tribunal vinha dando manifestação pela irregularidade, por isso o DR trouxe essa informação, que é da competência deles, evidentemente, mas o entendimento nosso da Câmara e do Pleno já foi alterado e vai na direção do voto de Vossa Excelência, que eu acompanho. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Item 33. Em exame, os termos aditivos e modificativos, número 1 e 2, a contrato celebrado pela Artesp, com o consórcio Ductor, Insibra, Cotécnica, Contécnica e Pruri, tendo por objeto a prestação de serviços de engenharia consultiva para apoio à fiscalização de trechos de rodovias estaduais outorgadas à exploração da iniciativa privada. O contrato e o termo aditivo e modificativo número 1 já foram julgados regulares. Relatório previamente disponibilizado a Vossas Excelências, meu voto acompanha a instrução unânime favorável no sentido da regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 34, senhor presidente, solicito retorno ao meu gabinete. É regimental. Agora, com a permissão de Vossa Excelência, eu relato em conjunto os itens 35 a 42. É regimental. Trata-se de comprovação de aplicação de recursos públicos transferidos pelas Secretarias da Segurança Pública, Saúde, Educação, Esporte, Lazer e Juventude e pelo Fundo Estadual de Assistência Social, FDE e CDHU, em razão de convênios celebrados com as prefeituras e entidades do terceiro setor. Relatórios individualizados já disponibilizados. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Não? Terminou minha pauta, senhor presidente. Desculpa. Não. Com os Estadual. agradecimentos ao Estadual. Com os agradecimentos à doutora Cláudia Nicolau, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, encerramos a sessão estadual e passamos à sessão municipal. Relato os itens 43 a 46 em conjunto, Prefeitura de São Caetano do Sul e Empresa Severo Vilares e TB Serviço de Transporte para locação edifício para execução de obras de reforma e implantação dos serviços Atende Fácil. Relatório disponibilizado. Memoriais recebidos nas últimas horas, sem nenhuma alteração no quadro de instrução.
Observa, a princípio, que a administração não se esforçou por levantar outros imóveis economicamente mais vantajosos. A Prefeitura contratou obras no local, incluindo itens que pactuara também no ajuste para a implantação do Atende Fácil, incorrendo em duplicidade de pagamento. Quanto ao projeto e aos serviços para implantação, restou comprovada a violação do artigo 9, inciso 1, 2 da Lei de Licitação, pelo fato de serem os mesmos sócios e os proprietários da empresa que alugou o imóvel à Prefeitura e, posteriormente, daquela responsável pelo projeto básico do Atende Fácil. Nessas condições, considerando o conjunto de impropriedades, acolho as manifestações unânimes dos órgãos técnicos da Casa, voto pela procedência e representação, pela irregularidade da dispensa, do convite, tomada de preço e todos os contratos firmados dos aditivos decorrentes. Remeta-se cópia dos autos à Prefeitura de São Caetano e à Câmara Municipal para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 47, trata-se de representação de Luiz Alberto Vaz, de Araçariguama. A análise precedida nos autos verifica que os atos estavam desde o início marcados por irregularidade. Fracionamento no pagamento, agravada a apreciação do feito, posto que o total pago à empresa Siqueira e Figueiredo ensejaria prévio certame licitatório, bem como a formalização de termos contratuais. Nessas condições, considerando o conjunto de impropriedades, constatado, acolho as manifestações da Casa e voto pela procedência e representação, regularidade dos pagamentos efetuados, cópias à Câmara e Prefeitura de Araçariguama para as providências de praxe. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. O procedimento está todo ele irregular. Realmente, pelas três instituições, pela Câmara, Prefeitura e Instituto de Previdência, tá certo? Nitidamente burlaram o instrumento da licitação, não é? Mas também mandar devolver o dinheiro, entendo que não é o caso, como propõe o digno MPC, na medida em que o serviço foi executado, tá certo? Agora, a dúvida que fica, eu ia sugerir a Vossa Excelência uma multa, mas também Araçariguama é um município pequeniníssimo, tá certo? Para colocar multa individualizada para os 3 ordenadores, eu acho que a menor multa, 180, vai ficar pesado, tá certo? Então, Vossa Excelência não propôs multa, propôs apenas a notificação à Prefeitura e à Câmara. Exato. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok. Se Vossa Excelência que não propõe a multa, então eu não tenho. Ok. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. 48, aqui é a Prefeitura de Caçapava e terraplanagem, construção e escavações, plano de contribuição de melhorias. Verificou-se exigência editalícia, comprometem o procedimento. A qualificação operacional, extrapolados os limites, as disposições da Lei de Licitação, contrariado a súmula 23, 24 e 25 desta Corte. Meu voto é pela irregularidade da licitação do contrato, cópias a peças dos autos à Prefeitura e Câmara para as providências. Em discussão, votação aprovada. Item 49, retiro de pauta, deferindo vice, extração de cópia e determinando a reinclusão automática, desde já, com reinclusão automática. Relato o item 50, trata-se da Prefeitura de Alambari, contra atos da Prefeitura de Alambari. Não publicação do edital em jornal de circulação, falta de demonstração de compatibilidade de preço com o concorrente do mercado, irregularidade suficiente para condenar a matéria. Para o secretário-diretor-geral, a avença violou o princípio da economicidade, isonomia e publicidade. Nessas condições, voto pela irregularidade da licitação do contrato dos termos aditivos dele decorrente e cópias à Prefeitura de Alambari e à Câmara Municipal para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovado. 51, contrato da Prefeitura de Montemor e Chiara Transporte, relatório disponibilizado. No caso, em exame, considera insubsistente a justificativa apresentada pela origem. Não restou caracterizada a situação emergencial. Voto pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato, termo aditivo, cópias à Câmara e à Prefeitura de Montemor. Em discussão, votação aprovado. Item 52, Embu. Verificou-se contratação com Sinalta
propistas sinalizações. Verificou-se exigência de talícia restritiva, prejudicada a escolha de proposta mais vantajosa. Serviço de demolição de pavimento, prevendo quantidade a ser demolida, ausência de possibilidade de contratação de profissional autônomo, desconformidade com a súmula 24 e 25 deste tribunal. Acolho as manifestações desfavoráveis e voto pela irregularidade do contrato, da licitação e contrato dela decorrente e cópias da Prefeitura e Câmara para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. 53, ajuste da Prefeitura de Guarulhos e Johnson Produtos Profissionais. A Prefeitura fez uso de carona ao pegar a ata de registro de preço feita pela Secretaria Estadual da Saúde. Como disse a SDG, não restou comprovada a economicidade da avença, nem se demonstrou situação que inviabilizasse a licitação própria. Lei Federal refere-se unicamente às compras diretamente relacionadas ao Ministério da Saúde. Acrescento que, em recente decisão dessa Câmara, em sessão de 11/2, julguei irregular a contratação semelhante. Nessas condições, acolho a manifestação dos órgãos da Casa, voto pela irregularidade da licitação, contrato, aditivos e atos decorrentes, cópias à Prefeitura e Câmara de Guarulhos para as providências de praxe. Em discussão, votação aprovado. 54, Bauru, contratação. Observo que não restou justificado o aumento de 25% ou aparente acréscimo de 4.500 alunos na rede de ensino, carecendo a Prefeitura de elementos que demonstrassem a necessidade do aditivo. Comparando esse número de contrato original, verifico que os dados apresentados não correspondem à verdade dos fatos. Nessas condições, acompanho as manifestações da Casa e voto pela irregularidade do termo aditivo, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara de Bauru. Em discussão, votação aprovada. 55, Paulínia e a empresa Plana Nova Construções. Memoriais recebidos nas últimas horas, sem nenhuma alteração no quadro de instrução. Verifico, esse última hora são últimas horas mesmo, viu? Verifico que exigência de talícia restringiu a competitividade do certame. Desde os que referente ao serviço executado, desatendido a súmula desta Corte, influenciando a empresa a não participar da licitação. Acolho as manifestações e voto pela irregularidade da licitação e do contrato. Cópias à Câmara e Prefeitura de Paulínia para as providências. Em discussão, votação, aprovado. Pois não. Por uma multa. É uma contratação de 74 milhões de reais, um único licitante, dadas as restritividades. Eu passo uma proposta de 300 UFESP de multa ao senhor prefeito à época. Ok, eu acolho. 300 UFESP de multa. Item 56. O conselheiro Beraldo está de acordo, né? Eu achava que devia ter mais, né? 73 milhões. Mas eu acompanho a proposição do conselheiro Robson Marinho. Uma maior? Pode 300 UFESPs. 300. Já tem muitas multas. Ok. Encerrada a discussão, em votação aprovado, com a multa acrescida. 56. Prefeitura de Jaú, empresa Auto-ônibus Macacari. Verificou-se não demonstrada a inviabilidade de competição. Empresa contratada, única capaz de explorar o serviço. As justificativas apresentadas só confirmam os vícios que macularam o processo. Acompanho o MPC e voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação do contrato, cópias à Prefeitura e Câmara local. Em discussão, votação aprovado. Contas... Agora. Mojimirim 57. TC 2662. É esse? É esse. Mojimirim. Retiro de pauta com retorno ao gabinete. Então está retirado de pauta o item. Agora vou para os 58 a 63. Então, eu retiro 59. Retiro de pauta ou pulo? Não, eu pulo para
para fazer o 58 ou 63? Exatamente, os 58 a 63, pulando os 59, que eu relato a seguir. São contratos, convênios que receberam manifestação favorável da Casa. Meu voto é pela improcedência da representação irregular dos repasses aqui examinados. Agora, eu relato o item 59. Sim. Em discussão, em votação, aprovado. O 59. A doutora Mariane Guimarães. Filha do Fernando Guimarães, presidente. Filha do presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Do Paraná? Ok. Pois não. Então, este é o item 59, eu preciso pegar aqui. Senão não tem nada. Não. O item 59, que estamos agora, trata-se de contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Areópolis e a empresa gráfica editora Possigraf, objetivando contratação do Sistema Brasil de Ensino, composto de acompanhamento de livros didáticos, portal, acompanhamento, assessoria. Os órgãos da Casa falaram bastante, inclusive. Todos. É isso mesmo. Falaram todos pela regularidade. Esta é a matéria. A doutora Mariana tem a palavra para a sua sustentação por o prazo regimental. Excelentíssimos conselheiros, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas, excelentíssimo secretário-diretor-geral, excelência, ser breve. O que se pleiteia aqui é que sejam justamente acolhidos os pareceres da instrução técnica. Trata-se de um contrato celebrado entre a gráfica editora Possigraf e o município de Areópolis no ano de 2006, para a contratação de sistema de ensino, composto, como bem ponderado pelo relator, por material didático, assessoria e capacitação. Esse contrato ele foi decorrente de inexigibilidade. Na época, em 2006, não existia o entendimento consolidado dessa Corte de Contas de que o sistema de ensino tinha que ser licitado por técnica e preço. Foi editada em 2007 a deliberação TCA 2176-02606. A partir de então, começou-se a exigir que fosse licitado por técnica e preço. Todas aquelas contratações anteriores a tal marco, elas vêm sendo reputadas regulares por esse Tribunal de Contas. É isso que se requer. E cito só como exemplo, porque números são julgados nesse sentido, a TC 941-00207, a qual peço vênia para uma rápida leitura. A obrigatoriedade de licitação para a contratação de sistemas pedagógicos de ensino não era entendimento pacificado nessa Corte até a deliberação TCA 2176-02606, onde a conclusão foi no sentido de que tais contratações teriam que ser resolvidas mediante licitação, preferencialmente do tipo técnico e preço, onde permitissem avaliar a qualidade técnico-pedagógica do material. No caso em tela, o ajuste foi celebrado em data anterior à da publicação da deliberação, o que poderia contribuir para o aceite da inexigibilidade. Uma vez sedimentada a possibilidade de contratação por inexigibilidade, restam comprovar rapidamente o preenchimento dos dois requisitos para sua legalidade, aqueles exigíveis pelo artigo 26 da Lei de Licitações. O preço estava dentro de mercado e houve a exaração da justificativa de escolha. O preço do presente contrato ele estava dentro daqueles praticados no mercado. Por quê? Porque quando a inexigibilidade de licitação ela pressupõe a inviabilidade de competição, essa casa tem entendido como válido a comprovação de que o preço estava dentro de mercado por meio da atividade pretérita da empresa. E isso foi comprovado. A contratada juntou aos autos notas fiscais de contratos da mesma época e que comprovam que o preço da empresa sempre foi linear em todas as suas contratações. No presente contrato, o valor celebrado para o preço bimestral foi R$ 38,32 para a educação infantil e R$ 43,35 para o ensino fundamental. Para que não pairem dúvidas,
Além das notas fiscais, essa Corte de Contas já analisou contratos da mesma época e com valores muito similares a esse e aceitou como válidos os preços. Para citar apenas 2 casos, o contrato de Lençóis Paulistas, na TC 941002, que foi contratado no mesmo ano, em 2006, foram aceitos por esse Tribunal de Contas preços muito próximos. Para a educação infantil, foi celebrado o preço de R$ 40,27, ou seja, R$ 2,00 acima do aqui praticado, e para o ensino fundamental, R$ 45,55, também R$ 2,00 acima do aqui praticado. Em outra ocasião, em 2005, ou seja, um ano anterior à presente contratação, foi analisado os preços praticados pela empresa, para o mesmo objeto, no município de Lorena, e o preço foi muito próximo do presente. Foi R$ 38,09 e R$ 43,09. A diferença é de centavos, só que o contrato foi de um ano anterior. Isso comprova, além do que o preço estava dentro do de mercado, a vantajosidade do contrato, porque sequer foi corrigida a perda inflacionária do período. Então, se entende que a finalidade do artigo 26 foi cumprida, porque o preço foi vantajoso e foi justo. E caminho para o segundo requisito, que é a justificativa de escolha da contratada. Como eu já disse, a inexigibilidade ela pressupõe a inviabilidade de competição. E, uma vez presente a inviabilidade de competição, é inviável que se exija que os objetos sejam confrontados. O que se impõe ao gestor é que ele comprove que aquele objeto é o mais adequado à satisfação da necessidade pública pleiteada pela contratação. E tal requisito também foi cumprido. As folhas 311 a 313, foi subscrito o parecer técnico pelo diretor municipal da educação, ou seja, o gestor máximo na área da educação do município. E ele atestou o objeto da contratada e de forma peremptória, atestou que ele atende à necessidade pública pleiteada pela contratação. Portanto, o segundo requisito do artigo 26 também foi cumprido. Por fim, está salientar que as demais falhas pontuadas, como a nota de empenho a posteriori e a ausência de da declaração que a empresa não emprega menores, elas são falhas meramente formais, inclusive que já foram convalidadas, e que não podem, com essa entendimento no sentido diverso, contaminar todo o ajuste. Então, diante dessa breve exposição, e como entenderam com muita propriedade os órgãos técnicos dessa casa, o que se pleiteia é a regularidade da licitação e do contrato dela decorrente. Obrigada. Ok. Cumprimento a doutora Mariana Guimarães pela defesa. A matéria conforme foi muito bem colocado pela doutora, é uma matéria consolidada aqui no tribunal. Após aquela deliberação, aquele ato normativo do tribunal, se alterou a forma de contratação. As contratações que ocorreram anteriormente, obedecida àqueles pontos que ela também levantou, serão considerados procedentes, motivo pelo qual os órgãos da Casa falaram pela procedência. O meu voto é também pela regularidade da matéria na forma da nossa consolidada jurisprudência sobre esse tipo de contratação. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Muito obrigada. Okay. Vamos agora os itens 64 e 68, relatos em conjunto. Tratam-se de contas da Câmara Municipal de Cosmópolis, Santópolis do Aguapeí, Torrinhas, Pirapozinho, Monte Alegre em 2012. As irregularidades apontadas em cada relatório foram sanadas com a juntada de defesa. As falhas remanescentes são apenas recomendações. Encontram-se em ordem a matéria relativa à remuneração. Nas contas de Cosmópolis, determina a regularização com as aposentadorias pagas diretamente, bem como respeito às despesas com viagem de vereador, em conformidade à jurisprudência desse tribunal. Julgo regulares as contas aqui examinadas. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 69, contas de Macedônia, 2012. Unidade Regional de Fernandópolis, o R11, lá em cima, apurou diversas irregularidades. O meu voto, a despeito do atendimento aos índices constitucionais legais aplicados no ensino, magistério, saúde e pessoal, segue no mesmo sentido do apontado pelo Ministério Público de Contas pela emissão do parecer desfavorável. As ressalvas e recomendações encontram-se consignadas na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, só uma observação. Eu tenho uma observação aqui feita pela minha assessoria, que o número desse processo que foi votado agora é 1555 ou 1562? Olha, deixa eu ver aqui.
O 1562. 1562. 1562 é o número correto, porque exato. Inicialmente no relatório tinha o número 1552. Trocou o número, é de menos. Tem hora que toca o nome do município. Foi Manduri por Buri, a semana passada. Não, então é só isso aí. Está resolvido. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Agora o item 70, contas de Assis, referente a 2012. Fiscalização apontou irregularidades que não foram sanadas. Órgãos da Casa, ATJ, Jurídica, bem como o Ministério Público, todos opinaram por parecer desfavorável. Meu voto é também por desfavorável. Falta de comprovação de utilização de parcela diferida no Fundeb 2012, ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias no período de abril e dezembro de 2012, inclusive 13º para regime próprio de previdência, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, déficit de 6,84 e ainda que emitido vários alertas por esse tribunal, falta de quitação de precatórios. Recomendações, consignações integram o voto, que é pelo parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 71. Emilianópolis, 2012, relatório da Casa é pela emissão do parecer desfavorável. Comprometem as contas o déficit 10,66, resultado negativo de piora substancial na comparação com os anteriores. Financeiro piorou 436%, econômico piorou 577%, patrimonial piorou 104%. Tais números demonstram que o município não respeitou o equilíbrio previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, falhas detectadas no quadro de pessoal, reincidente, não colaboram para um juízo desfavorável, revelando a não atendimento da disposição do artigo 37. Voto pela emissão do parecer desfavorável às contas em exame. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 72, trata-se de recurso da Prefeitura de Campinas, sentença proferida que julgou irregular aditivo, multado em 100 UFESP, em preliminar conhecido. No mérito, não há como acolher a pretensão, razões recursais não são capazes de alterar a decisão aqui proferida. Voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. 73. Prefeitura de Iguape, sentença que condenou adiantamento aos ordenadores de despesas. Em preliminar conhecido. No mérito, conforme apontado para a TJ e STG, a Aurize apresentou documentação que sana a pendência apontada na sentença recolhida. Nessa conformidade, voto pelo provimento do recurso para fim de considerar regular a prestação de contas de adiantamento, quitando-se os responsáveis. Em discussão, votação, aprovado. 74. Recurso da Prefeitura de Bauru, julgamento de irregularidade em concorrência pública. Em preliminar, conheço o recurso, conhecido. No mérito, acompanho a posição da SDG para fim de afastar a falha referente à exigência de comprovação de capacidade operacional, uma vez que não restou configurada a afronta da súmula. Nos demais pontos, como disseram os órgãos, as razões não foram capazes de afastar as impropriedades. Voto pelo não provimento do recurso, excluindo tão somente a falha referente à exigência de comprovação de capacidade operacional, mantendo as demais. Em discussão, votação, aprovado. 75. Recurso interposto por Giacomo Di Raimo, ex-prefeito de Pedrinhas Paulista. Pedrinhas Paulista, uma cidade italiana, com a bandeira da Itália e do Brasil. Acho que só eu fui lá, hein? Tivemos um belo encontro em Pedrinhas. O Giacomo Di Raimo, deve ser o nome dele. Aplicado multa de 150 UFESP. Em preliminar, conheço o recurso, conhecido. No mérito, apelo comporta provimento. Contratações foram precedidas de processo seletivo, lista de classificada amparada em lei municipal. Realização não sofreu solução de continuidade. Voto pelo provimento do presente recurso para considerar regular as contratações procedentes e os respectivos registros, cancelando a multa imposta. Em discussão, votação, aprovado. 76. Recurso ordinário do município de Manduri, sentença que julgou irregular 3 contratações de pedreiro. Em preliminar, conhecido. No mérito, apelo
provimento. Muito embora não tenha sido realizado o processo seletivo, naquele momento, ao meu juízo, se fizeram necessário e relevantes para o município. Voto pelo provimento do presente recurso para fim de considerar regular as contratações e os registros. Em discussão, votação, aprovado. Agora, relato em conjunto os itens 77 a 85. Recurso ordinário interposto por Mirante do Paranapanema, sentença que julgou irregular pregão. Em preliminar, conhecido. No mérito, acompanho a manifestação da Casa e do Ministério Público de Contas, em que pese o esforço, as razões não alteram o decidido, até porque reconhece a existência das falhas. Assim, meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora o conselheiro Robson Marinho. Agora a pedido de sustentação. 85. Agora 86 é o conselheiro Robson Marinho, para qual há pedido de sustentação oral. Doutora Mariana Guimarães, representante da empresa Positivo Informática. Mariana ou Mariane? Mariana. No meu está escrito Mariana. É Mariane. Mariana. Então estou certo. Mariana Guimarães. Por favor, doutora Mariana. E é da Prefeitura de Araras e o relator é o conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, em exame pregão presencial e contrato celebrado entre a Prefeitura de Araras e a Positivo Informática, tendo por objeto o fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de informática para a implantação de quadros interativos em unidades escolares do município, bem como capacitação de professores pelo valor de R$ 1.659.079 e pelo prazo de vigência de 12 meses. Também em exame, representações intentadas por Sapiente Tecnologia Educacional e por Breno Zanoni Cortella, vereador da Câmara Municipal de Araras à época. Em síntese, senhor presidente, foram apontadas as seguintes questões: fornecimento de equipamentos com especificações inferiores às definidas pelo ato convocatório, vícios na concepção do projeto básico e na formulação do orçamento estimado, discrepâncias significativas entre os valores de propostas, sem a análise de execuibilidade. E, por último, desatendimento ao Decreto Municipal 5.103/04. A assessoria técnica, sua chefia, bem como a SDG, manifestaram-se pela irregularidade da matéria. É o breve relatório. Doutora Marina, tem a palavra para o tempo regimental. Reitero os cumprimentos já prestados nessa tribuna. Se na minha outra sustentação a situação era singela e já pacificada, aqui a situação é um pouco mais complexa. Na realidade, eu falo pela Positivo Informática, pela contratada. Em 18 de setembro de 2008, após ter realizado uma pesquisa de mercado sobre os produtos e, com base nela, formular o projeto para implementação de informática educacional no município, foi publicado o edital de pregão número 41. Por conveniência e oportunidade, foram feitas pontuais alterações nesse edital, o que culminou na publicação do edital número 43 de 2008, cujo objeto era basicamente o mesmo, com pequenas alterações. Exatamente por força da similitude entre esses objetos, é que o município aproveitou alguns atos do procedimento anterior, por exemplo, a pesquisa de mercado. Ainda que alguns pontos, como ponderado por todas as unidades técnicas dessa casa, possam ser reputados inadequados ou irregulares, a contratada, pelo respeito que ela nutre por essa Corte de Contas paulista, ela vem esclarecer alguns pontos de especial relevo que demonstram que essas falhas elas foram formais e elas não podem contaminar todo o ajuste. Isso por algumas razões. Na instrução foi verificada que o produto contratado não atendia às especificações do instrumento convocatório. E, a respeito disso, é preciso esclarecer 3 circunstâncias. 1. A contratada, Positivo Informática, ela apresentou tempestivamente uma petição demonstrando que os seus produtos atendiam aos reclames da administração. 2. Com base no artigo 41, parágrafo 3º da Lei de Licitações, ela participou dessa licitação, porque não tinha havido resposta. E, após 13 rodadas de lance, ela consagrou-se a vencedora. 3. Em prol da competitividade, e esse é o principal ponto que me fez vir à tribuna, é justificar que essa aceitabilidade de produtos
muito embora com especificações diferentes daquelas constantes no editais, ela não foi feita só com o produto da Positiva Informática, ela foi feita com todas as licitantes, ou seja, não houve nenhum benefício indevido à Positiva Informática. Isso foi uma opção clara e textual da administração. Eu peço vênia para a leitura da decisão do recurso proferido na época da licitação. O excesso de rigor ao formalismo nas licitações públicas vem sendo amplamente combatido em todas as esferas de governo, pois prejudica que a administração alcance seu principal objetivo, que é selecionar a proposta mais vantajosa para o poder público. Então, o que se afirma aqui perante esse tribunal é que o privilégio não foi concedido único e exclusivamente a Positivo. Exemplo disso é que a TES Tecnologia, que foi a segunda colocada, ela apresentou uma lousa que tinha 77 polegadas, enquanto o edital exigia 100 polegadas. E o seu produto foi aceito, ela foi para a fase de lances e ela se qualificou como segunda colocada na disputa. E comparando os preços propostos pela Positiva Informática com os das demais empresas, o preço da contratada revelou-se extremamente vantajoso. Por exemplo, a lousa educacional, essa justamente que eu disse, da questão que teria que ter 100 polegadas. O preço da Positiva Informática foi de 5.715. O preço da Talua foi 11.450, da Sapiente foi 6.545, o da TES foi 9.006. O da TES, com efeito, é justamente esse que tinha 33 polegadas a menos do que exigido no edital. E o da Integral foi 6.947. Aponta o ilustre secretário-diretor-geral que empresas que atendiam o edital, citando como exemplo a Talua, foram eliminadas da disputa. Ocorre, com todo respeito que se nutre há anos por Vossa Excelência, o produto dessa implicaria num custo adicional de 100%, ou seja, o dobro do preço da contratada. E, pasmem, por uma diferença de 5 polegadas apenas na lousa. A lousa proposta por R$11.000 tinha 100 polegadas. A da contratada, 95, e custava metade do preço. Como sensivelmente ponderado pela comissão de licitação, a diferença entre a proposta da empresa vencedora com as da empresa Talua e Sapiente foi de mais de R$1 milhão. A opção administrativa ela foi acertada, ela foi econômica, pois ela aceitou um produto com uma diferença ínfima e que em nada prejudicou a execução do contrato, mas pela metade do preço. Além do mais, como já comunicado perante esse Tribunal de Contas, os fatos aqui postos eles estão sob júdice. Foi ajuizada uma ação civil pública. E nessa ação civil pública foi realizada uma perícia técnica que verificou as especificações técnicas do edital e as funcionalidades de cada equipamento. E nessa perícia restou comprovado insofismavelmente que a conformidade técnica do equipamento com as exigências do edital e as necessidades do município eram presentes, que o menor preço ofertado nunca não decorreu da suposta inferioridade ou desconformidade do edital, que não houve ofensa aos princípios da isonomia e da vantajosidade na contratação da Positivo, e principalmente a inexistência de dano ao erário ou prejuízo ao atendimento da finalidade pública. Faço vênia para esclarecer que essa perícia ela foi juntada aos autos na data de ontem pela contratada e a juntada só agora, como na inclusão em pauta, não foi obra do mero acaso. É porque, na realidade, essa perícia ainda está pendente de complementação. A contratada esperava juntar aos autos a perícia completa, mas a inclusão em pauta do feito fez com que a perícia fosse juntada ontem e juntada em memoriais encaminhados a Vossas Excelências. E essa perícia efetivamente comprova que não houve qualquer benefício indevido à contratada e principalmente que os equipamentos eles vêm sendo utilizados desde 2009. Ou seja, a qualidade é incontestável. Bom, então, a despeito dessas falhas na fase interna, está claro que não existiu grave prejuízo aos princípios que norteiam a licitação, tampouco contaminação do contrato e da sua execução. A instrução probatória ela comprova, isso em síntese, que houve a participação de diversas empresas do ramo, o que afasta por completo qualquer restrição à competitividade. A administração ampliou a competitividade ao abandonar o formalismo exagerado e aceitar produtos que atendiam aos seus anseios, muito embora com algumas divergências do termo de referência. E que também não houve, como eu já disse, inexistência de qualquer favorecimento à Positiva Informática, que simplesmente participou de uma disputa, tendo formulado um pedido de impugnação que lhe permitiu participar do certame e apresentou uma proposta muito mais vantajosa ao poder público. Isso decorreu de uma fase de 13 fases de lance no pregão. E mais que o produto vem sendo utilizado na rede municipal de Araras, ou seja, o que comprova que não houve prejuízo ao erário. Por tudo que foi exposto, respeitosamente espera-se sejam relevadas essas irregularidades na licitação e que seja julgado regular o pregão e o presente contrato. Na remota hipótese dessa casa reputar irregular os atos praticados pelo município, espera-se que
seja testada e reconhecida a inexistência de qualquer vantagem devida positivo, ou mesmo qualquer ato irregular praticado por ela, porque ela meramente compareceu à disputa e apresentou preço justo e vantajoso ao poder público. E a contratada vem perante essa tribuna pleitear esse reconhecimento, muito embora todas as sugestões de penalidade sejam imputáveis ao município, mas para justificar perante essa casa, pela lisura da atuação da empresa, que ela não foi favorecida de nenhuma forma nesse certame, porque todos os outros produtos também foram aceitos. Muito obrigada. Senhor presidente, primeiro, de pronto, afaste a preocupação da ilustre advogada quanto à condenação da contratada, ou que a contratada tenha feito alguma coisa errada. Longe disso. Nós estamos analisando licitação e contrato feito pela administração pública. Quem vai ser julgado aqui é o comportamento da administração pública. Nisso, a advogada, a priori, não me convenceu de que o produto entregue é diferente daquele que estava previamente definido no edital. Então, a priori, a casa tem razão na sua instrução. Eu vou retirar de pauta, em respeito à ilustre advogada, a doutora Mariana Guimarães, para que possamos sopesar os argumentos por ela trazidos nesta oportunidade. Portanto, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete, senhor presidente. Regimental. E passo a relatar os itens 89 e 90 da pauta. A instrução é unânime pela regularidade. O item 89 refere-se à licitação, contrato e termos aditivos celebrados pela Prefeitura de Guarulhos e Imagem, Instituto Movimento Ação Global de Ensino para operacionalização e gerenciamento do projeto de arte e educação. O item 90 refere-se a aditamento celebrado pela Prefeitura de Rosana, com Rosana Alto Posto, para aquisição de combustíveis. Aqui a instrução unânime é pela regularidade dos atos praticados. Os meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação aprovada. Agora o 91, senhor presidente, é um pregão presencial, ata de registro de preços e notas de empenho. Atos esses celebrados entre a Prefeitura de Diadema e a G8 Comércio de Equipamentos, tendo por objeto a aquisição de 32 mil kits de uniformes escolares, pelo prazo de 12 meses e pelo valor total de R$ 2.636.000, correspondente a 82,40 para cada kit. Instrução pela irregularidade. Relatório encaminhado a vossas excelências, passo ao voto. Há uma premissa que deve estar muito clara na apreciação desta matéria, pois não há como se aceitar que esta análise tenha como norte apenas e tão somente o preço do kit escolar, já que mesmo num objeto constituído pela aquisição de kits de material escolar, a sua natureza não deixa de ser a aquisição de itens de material escolar. Essa premissa é importantíssima nesse caso, porque nada obstante as várias notificações dirigidas à origem, não houve qualquer explicação satisfatória sobre os motivos que levaram a administração a formar seu orçamento básico tão somente por 3 cotações de preços do kit escolar, sem ter feito qualquer pesquisa de preços dos materiais escolares que pretendia adquirir. Também não há como desconsiderar que se tratou de ajuste que contemplava a entrega ponto a ponto dos materiais escolares, onde o custo do transporte assume papel de relevância. E nada obstante tal fato, mesmo quando questionada sobre os motivos de buscar cotação junto a uma empresa sediada na cidade de Apucarana, no estado do Paraná, a administração se restringiu a alegar que a lei não determina forma às pesquisas de preço. Do mesmo modo, não houve qualquer explicação satisfatória sobre sua conduta de licitar, registrar preço e realizar aquisições tão somente com base no preço do kit escolar e sem qualquer parâmetro dos preços praticados pelos materiais escolares adquiridos, nem mesmo das notas fiscais emitidas pela empresa que forneceu os materiais. Eu encurto razões para dizer o tempo inteiro. A Prefeitura fala em kit escolar, mas não fez um levantamento para especificar o preço, item por item, do material escolar que ela estava adquirindo dentro do preço, como também não forneceu a informação sobre o custo desse transporte ponto a ponto e a estranheza de que foi buscar a pesquisa de preço lá no Paraná, em Apucarana. Portanto, eu vou encurtar razões,
Voto pela irregularidade do pregão, da ata de registro de preço e das notas de empenho. Proponho a aplicação de multa à senhora Adelaide Maria Bezerra Maia Moraes, secretária municipal à época e autoridade que homologou o certame e assinou a ata de registro de preço em valor equivalente a 500 UFESPs. Determino, por fim, a extração de cópia do presente decisão e sua remessa ao Ministério Público do Estado para conhecimento e providências no âmbito de sua competência. É como voto. Em discussão. Votação aprovado. 92 a 95 da pauta. O item 92 trata de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Rio Claro e Ceasa, distribuidora de frutas, não tendo sido comprovada a compatibilidade do preço acordado com o praticado no mercado. O item 93 trata de licitação realizada pela Prefeitura de Francisco Morato com Astral Científica Comércio de Produtos e Equipamentos Limitada, fornecimento de programa de cognição de ensino sistematizado fundamental, não tendo sido formalizado contrato nem ata de registro de preços, entre outras falhas. O item 94 trata de termo de aditamento firmado pela Prefeitura de Santos e Comercial Safra de Alimentos para fornecimento de carne para merenda, não tendo sido demonstrada a necessidade do acréscimo no objeto licitado. Já o item 95 é uma licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Osasco e construtora Progredior Limitada para a construção de unidade de pronto atendimento, tendo havido condições habilitatórias restritivas, entre outras falhas. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e tendo em vista que as principais falhas não foram afastadas, meus votos são pela irregularidade de todos os atos em exame, sem prejuízo, nos termos considerados nos respectivos votos, sem prejuízo da aplicação de multa, nos termos dos respectivos votos, nos itens 92, 93 e 95. São os meus votos. Em discussão. Votação aprovado. O 96, com a anuência do senhor conselheiro revisor, retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Relato 97 a 103, prestação de contas do exercício 2011, no valor de 4.500.000 em números redondos, decorrente de 6 convênios firmados entre a Prefeitura de São José do Rio Preto e a Associação Maternal de Orientação e Reeducação Amor, tendo por objetivo o oferecimento de educação infantil em diversas escolas do município. Relatório com a manifestação dos órgãos técnicos, já encaminhei previamente a vossas excelências. Portanto, passo ao voto. De fato, não poderia a concessora, mediante os convênios firmados, ter repassado à entidade conveniada a obrigação de administrar 6 escolas de educação infantil para o atendimento de crianças entre 3 e 5 anos de idade. Tampouco repassar a ela a obrigatoriedade de contratar os professores. Isso em relação ao convênio. Quanto à prestação de contas, conforme revelado durante toda a instrução processual, não houve indícios de malversação do dinheiro público e, se o objeto foi executado nos moldes estabelecidos pelos convênios, inclusive deles constando a obrigatoriedade de a entidade contratar os professores, não há como considerar irregulares as contas. Este tribunal, consoante inúmeros julgados proferidos, a exemplo da decisão plenária constante do TC 153308, tem consolidado o entendimento no sentido de se apartar os atos da entidade, ora relacionados à prestação de contas, dos atos dos concessores, ora responsáveis pelas parcerias com as entidades do terceiro setor. Dessa forma, sendo a prestação de contas um ato exclusivo da entidade, não pode ela ser prejudicada com decisão desfavorável quando verificada a correta aplicação dos recursos. Eu encurto razões, voto pela irregularidade dos convênios firmados. Voto pela regularidade da prestação de contas referentes ao exercício de 2011, no importe de 4.595.000. Proponho recomendar severamente, com base no parecer do MPC, à Prefeitura de São José do Rio Preto que não celebre parcerias com entidades cujos dirigentes sejam agente político, melhor dizendo, cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau. São os meus votos.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovada. Excelência, o 104, prestação de contas decorrente de convênio referente ao exercício 2009, celebrado pela Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação Vale Paraibano de Ensino, destinado à implantação e desenvolvimento de creche comunitária para atendimento de crianças de 0 a 5 anos. Instrução aqui, a instrução é dividida, já encaminhei relatório a Vossa Excelência, eu passo ao voto. Assim como foi feito quando o exame das contas do exercício de 2008, tratada no TC 10.078/09 e julgadas regulares em sessão de 10/12/13, há necessidade, volto a dizer, de se apartar os atos cuja competência para decidir é do administrador público, a exemplo da opção em celebrar convênios, termos de parceria, contrato de gestão, dos atos das entidades do terceiro setor, cuja responsabilidade é gerir e aplicar com eficiência os recursos empenhados e ato contínuo prestar contas. Aqui, a irregularidade apontada na instrução, ela já foi anunciada a sua regularização na prestação de contas de 2011, que já foi julgado regular. Portanto, 2009 foi julgado regular, 2011 julgado regular, eu proponho a regularidade das contas de 2008. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. 105 e 106, a instrução é unânime pela regularidade. 105 trata de prestação de contas decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Iporanga, com Lar Batista de Crianças do Vale do Ribeiro, exercício 2011. O item 106 trata-se de prestação de contas decorrente de repasse realizado pela Prefeitura de São Vicente para a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Fundamental, Lions Clube, exercício 2007. Relatórios encaminhados, instrução pela regularidade dos feitos. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação aprovada. 107 a 109, com a concordância de Vossa Excelência, presidente, cuido das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Suzanópolis e Jeriquara, relativos ao exercício 2012, e de Dolcinópolis, exercício 2011. Instrução toda ela pela regularidade das contas, meus votos acompanham. Em discussão, votação aprovada. Agora, 110 e 111, contas apresentadas pelos prefeitos de Cruzália e de Brejo Alegre, exercício 2012. Atendidas as exigências de natureza legal e constitucional, instrução pela emissão de parecer favorável, meus votos acompanham. Em discussão, votação aprovada. 112, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Santana do Parnaíba contra a sentença que julgou regulares as admissões tratadas nos autos, mas aplicou ao responsável multa correspondente a 200 UFESP em razão de falhas verificadas quando da convocação dos candidatos classificados. Eu vou superar isso, senhor. Em preliminar, recurso em termo dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, houve um concurso público, todos os chamados foram através do concurso público, o concurso previa 72 horas, no momento do chamamento, a Prefeitura estabeleceu 3 dias, que é mais do que as 72 horas, portanto, reputo como regular, dou provimento e cancelo a multa aplicada à época. Em discussão. Votação aprovada. Agora, o 113, recurso ordinário interposto pelo prefeito de Jaguariúna contra a sentença que lhe impôs multa no equivalente a 500 UFESP por descumprimento de decisão. A instrução é pelo provimento do recurso. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, as alegações recursais merecem guarida. A documentação encartada aos autos revela a adoção de medidas por parte da municipalidade. Conforme atestou o SDG, houve a instauração e conclusão da sindicância administrativa e orientações aos subordinados para que passe a dar fiel cumprimento à legislação de regência e entendimento deste tribunal. Providências essas que tornam injustificada a sanção pecuniária imposta ao recorrente. Ante o exposto, porque não configurada a inobservância ao determinado por esta Corte de Contas, na companhia de STG, meu voto dá provimento ao apelo, com o fim de cancelar a penalidade pecuniária aplicada ao senhor prefeito da época. Em discussão. Votação aprovado o voto do relator. Último, a meu encargo, 114, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Olímpia, pretendendo a reforma da decisão singular que julgou procedente a representação intentada por munícipe de Olímpia e, na sequência, irregular o acúmulo remunerado de cargos de médico, beneficiando o senhor Luiz Fernando Carneiro, ex-prefeito daquele município,
condenando por conta disso a restituir um dos valores recebidos com os acréscimos legais. Instrução pelo improvimento, preliminar recurso interno dele conheça. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, o ilustre ex-prefeito é médico, exercia um cargo na prefeitura da cidade, outro cargo na Secretaria da Saúde, ele afastou-se desse da Saúde e passou a exercer um cargo em comissão com gratificação na Assembleia Legislativa. Portanto, os dois cargos não são compatíveis com aquela possibilidade que a lei estabelece. Portanto, ele vai ter que devolver o que recebeu em um dos cargos, ou de médico da Prefeitura, ou o cargo em comissão na Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, o meu voto é pelo não provimento do apelo, a fim de que seja mantida a procedência da representação e a irregularidade do acúmulo remunerado de cargos públicos. Propõe ainda a expedição de ofício à Assembleia Legislativa, comunicando a indevida acumulação. É como voto. Em discussão. Votação aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Item 115, senhor presidente, trata-se de contratação com inexigibilidade de licitação celebrada pela Prefeitura de Rio Grande da Serra com EDACOM, Tecnologia de Sistemas em Sistemas de Informática Limitada, para aquisição de projeto Lego de Educação Tecnológica. Relatório já disponibilizado a vossas excelências, acompanho a instrução unânime favorável e, nos termos precedentes desta Casa, voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, senhor presidente, os itens 116 e 117. Os itens 116 e 117 tratam de contratos precedidos de processo de credenciamento, celebrados pela Sanasa de Campinas com a Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, para a prestação de serviços de planos e seguros privados de assistência médico-hospitalar. Instrução dividida, a TJ pela regularidade em ambos os contratos e o Ministério Público de Contas pela irregularidade do contrato 2011 e irregularidade do contrato 2012. Relatório já disponibilizado a vossas excelências. Conforme relatou a Sanasa, o credenciamento, no caso, decorreu de uma exigência estabelecida em acordo coletivo, sendo que, ao final do processo, foram credenciadas 3 operadoras. A contratação da Unimed foi decorrente da escolha dos empregados, tendo as demais operadoras desistido de celebrar o ajuste em face da baixa adesão, o que inviabilizaria as condições financeiras ofertadas. Demonstrada, ademais, a compatibilidade dos valores praticados com o de mercado, acompanho a TJ e voto pela regularidade de ambos os contratos e do termo de aditamento número 1 ao contrato 2011. Em discussão. Votação aprovada. Item 118. Em exame, o contrato precedido de pregão presencial celebrado pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes, com a Potenza Engenharia Construção Limitada, para aterramento de valas e recomposição de pavimentação asfáltico. Instrução favorável, nos termos do relatório já disponibilizado a vossas excelências. Diante dos esclarecimentos prestados pela SEMAI, que afastaram os principais impugnações feitas pela fiscalização, é de boa competitividade e a boa competitividade do certame, que contou com 7 proponentes. Voto pela regularidade da matéria, com advertência ao SEMAI para que observe rigorosamente o prazo de remessa de documentos estabelecidos nas instruções desta Corte. Em discussão, votação aprovada. Agora, também em conjunto, senhor presidente, os itens 119 e 120, com a anuência de vossa excelência. Okay. Os itens 119 trata de termos de aditamento a contrato celebrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e o consórcio SBC Ambiental para serviço de coleta, varrição e transporte de resíduos sólidos. E o item 120 cuida de termos de aditamento ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Itapevi e a Itafuel, Serviços
Automotivos para aquisição de combustíveis. Em ambos os casos, os contratos foram julgados irregulares por esta Câmara, em decisão confirmada pelo plenário. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável e, por aplicação do princípio da assessoriedade, voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 121, trata-se de contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Santana do Parnaíba e César Ribeiro Rivelli para serviços de perícia de engenharia para laudos e cálculos periciais em processos judiciais e extrajudiciais e parecer jurídico. Instrução desfavorável. Meu voto caminha no mesmo sentido. No caso, não restaram configuradas nem a singularidade do objeto, nem a notória especialização do contrato. Voto, assim, pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 122, cuida das contas da Câmara Municipal de Ribeira, referente ao exercício de 2011. Instrução dividida, posicionando-se a TJ pela regularidade e o Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas, em razão de ser o quadro de pessoal exclusivamente composto por cargos em comissão e da reiteração de falhas formais. Relatório já disponibilizado a vossas excelências. O Legislativo cumpriu os limites constitucionais e legais com relação às despesas. Os recursos orçamentários, financeiro e patrimonial foram satisfatórios e revelaram situação de equilíbrio. A questão central referente ao quadro de pessoal remonta a exercícios anteriores, tendo o presidente da Câmara assinalado que foi providenciado em 25/11/2011 a abertura de concurso público em atendimento às recomendações desta Corte. Acompanho a TJ e voto pela regularidade das contas, com ressalvas e recomendações constantes no corpo do voto, devendo a fiscalização verificar o cumprimento da providência noticiada com relação ao quadro de pessoal. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 123 e 124. Em exame as contas das câmaras municipais de Macaubal e Itapuranga, relativas ao exercício de 2012. Instrução unânime favorável nos dois casos, relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências. As questões referentes aos aspectos econômico e financeiro sobre a ótica constitucional e a lei de responsabilidade fiscal estão em boa ordem. Voto, assim, pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 125. Trago para exame as contas da Prefeitura de Três Fronteiras, exercício 2012. Instrução unânime favorável. Relatório já disponibilizado a vossas excelências. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais, alcançando bons resultados econômicos e financeiros. A abertura de créditos adicionais e a utilização de transposição, remanejamento e transferência de recursos sem lei específica, ainda que mereçam sérias advertências, não causaram desajuste fiscal. Quanto às restrições relativas ao último ano de mandato, foram atendidos os artigos 21 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que respeita às despesas com publicidade, efetuada a distinção entre aquelas efetuadas com a publicação de atos oficiais e as relacionadas com propaganda, nos termos do comunicado STG 24/2011, demonstrou o município que foi atendido o disposto do artigo 73, 7º da Lei Federal número 9504/97. Relativamente ao IDEB, os dados coletados indicam que o município apresentou no exercício 2009-2011 um crescimento no investimento per capita
e, no mesmo período, uma regressão do IDEB de 6,3 para 5,6, ressaltando que o resultado apresentado em 2011, de 5,6, se iguala à meta projetada para o exercício. No exercício 2012, houve novamente um aumento de investimento per capita, se comparado com o ano anterior, de 4.407 para 5.351. Voto, pois, pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Três Fronteiras, exercício 2012, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão. Votação aprovada. Item 126, em exame recurso ordinário, interposto por Alice Franco Xavier Ramos, em face de sentença que a condenou na qualidade de responsável pelo adiantamento, juntamente com os ordenadores de despesa, a restituir a importância de R$ 11.757,48 aos cofres da Prefeitura de Iguape. Instrução unânime pelo provimento parcial do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, a recorrente conseguiu comprovar parte da prestação de contas das despesas realizadas em 2007 sobre o regime de adiantamento no valor de R$ 8.679,21. Assim, voto pelo provimento parcial do recurso para o fim de excluir da referida quantia o valor a ser restituído, mantido, entretanto, a sentença recorrida no que respeita à devolução da importância de R$ 3.065. Em discussão, votação aprovada. Em exame, recurso ordinário interposto por Antônio Carlos Abud Júnior, em face de sentença que lhe aplicou multa de 300 UFESPs, em razão de não ter atendido a determinação desta Corte de adotar providências em face do julgamento irregular de contrato celebrado entre a Prefeitura de Santa Lúcia e Sandra Lúcia Muniz Produções. Instrução unânime desfavorável. A alegação do recorrente é que desconhecia as providências a serem adotadas e de que enviou cópia da decisão ao Ministério Público do Estado. E que enviou cópia ao Ministério Público do Estado, não se mostraram suficientes para a exclusão da sanção que lhe foi imposta. Entretanto, considerando que foi aplicada a multa ao responsável pelo contrato de 200 UFESPs, inferior, portanto, à sanção imposta ao recorrente, voto com a devida vênia para o provimento parcial do apelo para o fim de ser a multa que lhe foi aplicada reduzida para 160 UFESPs. Em discussão. Votação aprovada. Ora, relato em conjunto, senhor presidente, os itens 128 a 133 e os 135, já que teremos sustentação oral para o item 134. Né? 135 também? Pois não. Então, vamos lá. Então, relato em conjunto os itens 128 a 133. Ok. O item 128 trata de recurso ordinário formulado por Afonso Macchione Neto, ex-prefeito de Catanduva, em face da sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado pela Prefeitura de Catanduva com o Banco Itaú S.A. e lhe aplicou multa de 200 UFESPs. O item 129 cuida de recurso ordinário interposto pelo município de Americana, diante da sentença que julgou irregulares, termos aditivos, a contrato celebrado com a Silcom Ambiental Limitada, em face do princípio da assessoriedade. O item 130 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Porto Ferreira, em face de sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado com a Trator Polo Limitada, em razão da presença de cláusulas restritivas no edital, que redundaram na inabilitação de 2 licitantes. O item 131
Trata de recurso ordinário interposto por José Roberto Perim, ex-prefeito de Analândia, contra a decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado pela Prefeitura de Analândia e a Conserge Construção, Máquinas e Serviços Limitadas, em razão do valor elevado para a aquisição do edital, da presença de cláusulas restritivas e da ausência de divulgação do certame em jornal de grande circulação. O item 132 versa sobre recurso ordinário interposto por Valderez Vigiato Moya, ex-prefeita de Lins, em face da decisão que julgou irregular o convite e o contrato celebrado entre a Prefeitura de Lins e Wilson Lima Empreendimentos Imobiliários Limitada, em virtude da designação de visita técnica para um único dia, da inobservância do prazo de 5 dias úteis entre os convites e a data de entrega dos envelopes, e da ausência de comprovação da compatibilidade entre o valor contratado e o mercado. O item 133 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Parapuã e por Antônio Alves da Silva, ex-prefeito, diante da decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado pela Alfabus Comércio de Representação Limitada, em razão de ausência de pesquisa de mercado, de indício de direcionamento do certame e da adoção de critério de julgamento não previsto na Lei de Licitações. A decisão aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Relatórios individualizados, já disponibilizados a vossas excelências. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, pois, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 134. É isso, né? Dr. Diógenes Góes Santiago, representante do recorrente. Pegou. Com a palavra o conselheiro Sidney Beraldo. O item 134 trata de recurso ordinário interposto pelo Serviço de Assistência e Seguro Social dos municipários de Franca, a Sasson, em face de decisão que julgou irregulares as contas do exercício de 2007. Para tanto, a sentença recorrida considerou que a atuação complementar aos planos de saúde exercida pela autarquia e a manutenção dos contratos existentes não encontra respaldo na legislação de regência. Censurou, ademais, o pagamento de pensões sem a correspondente sujeição à Lei Federal de 97/17 de 98 e a ausência da avaliação atuarial. De forma unânime, a TJ e a SDG se manifestaram pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o breve relatório, senhor presidente. Palavra ao senhor, doutor Diógenes Góes Santiago. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, doutor Antônio Roque Stadini, excelentíssimo senhor conselheiro relator Sidney Beraldo, excelentíssimo senhor conselheiro Robson Marinho, Vale Paraibano, como eu, que sou de Cruzeiro, excelentíssimo senhor secretário da Diretoria-Geral, César Siqueira Rossi, senhor representante do Ministério Público do Tribunal de Contas, demais servidores desse tribunal, público que aqui nos assiste. Eu não poderia iniciar aqui as minhas rápidas palavras sem falar da imensa satisfação, para não dizer honra, de poder usar como advogado esta importante tribuna neste importante Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sinto-me honrado por poder estar aqui e pretendo, em rápidas palavras, ser digno
da oportunidade e da confiança do meu constituinte. Nessas contas, senhores conselheiros, verificamos 2 pontos que merecem ser destacados. A não adequação das atividades do Serviço de Assistência Social dos Municipários de Franca, SASOM, com a regência da Lei Federal 9117/98 e com a portaria do Ministério da Previdência Social 4492/99. Verificando o andamento de diversos outros julgamentos deste tribunal em relação a esta mesma autarquia, verifica-se que não há ou não havia uma constância em relação a este aspecto. De fato, em relação aos exercícios de 2002 e 2003, houve a efetiva declaração de irregularidade das contas em decorrência desta não adequação. Porém, no exercício de 2004, este tribunal manteve uma decisão diferente, a qual peço venha aos senhores para ler trecho do parecer da SDG no processo 3800/026/04. A questão preponderante que se apresenta nos autos refere-se à adequação da finalidade da autarquia, responsável pelo pagamento das pensões por morte, dos auxílios maternidade e funeral, pela assistência médico-odontológica e pela administração dos benefícios facultativos de empréstimos e socorro financeiro. Neste âmbito, muito embora tenha me manifestado nos autos dos TCs 1830-02602 e 3448-02603, que tratam das contas de 2002 e 2003, no sentido de que esta entidade não se mostra adequada aos ditames das normas regedoras da Previdência Social, após proceder a uma pesquisa mais ampla sobre o assunto, permito-me rever meu posicionamento, para agora aceitar a forma como foi criada a autarquia, ao menos no exercício exame, quando a notícia nos autos de que o município não possui regime próprio de previdência, sendo as aposentadorias custeadas diretamente pelo Tesouro Municipal. Isso porque o dispositivo constitucional que regula o assunto não obriga a criação de uma entidade previdenciária, mas sim assegura os direitos dos servidores estatutários aos benefícios, nos termos do caput do artigo 40 da Constituição Federal, sendo que, neste caso, cabe ao município a decisão de como se processará, ou seja, trata-se de uma questão a ser abordada nas contas da Prefeitura Municipal de Franca. Dessa forma, afasto aqui a questão da possível adequação da autarquia às regulamentações previdenciárias, salientando, no entanto, que, caso seja criado o fundo ou entidade de previdência no município, os benefícios obrigatórios hoje a cargo desta devem ser abrigados dentro de uma só entidade, assim, nos termos da Lei 9.017/98 e da Portaria MPAS 492/99. Dessa decisão, Excelências, destacamos: exame as contas do Serviço de Assistência e Seguridade Social de Franca, autarquia criada pela Lei Municipal 372/65, com o objetivo de prestar serviços de assistência médica, cirúrgica hospitalar, auxílio maternidade e auxílio funeral, determinado em seu artigo 7º e o pagamento de pensões no percentual de 50% dos funcionários estatutários. A questão que se decidiu nesses autos serviu de dirimida pelos esclarecimentos ofertados, que demonstram não se tratar de entidade da Previdência Social, haja vista que os pagamentos de aposentadoria e pensões de servidores efetivos são responsabilidade da Prefeitura, por imposição do artigo 125 da Lei Orgânica Municipal. Estas contas foram finalmente julgadas em 26 de nove de 2008. Vejam que, nessa questão, além de o tribunal ter, no exercício de 2004, estabelecido este posicionamento, e deste assunto não se tratou mais nas outras contas, sendo que os exercícios de 2005, as contas foram rejeitadas, mais por falta de esclarecimentos, e nos demais anos as contas estiveram aprovadas, que, na verdade, esta autarquia vem funcionando desde a sua criação há 16 anos desta forma. Não bastasse isso, Excelências, o apelo que se faz é no sentido de que a eventual ou a necessária adequação da autarquia à legislação federal depende única e exclusivamente de uma atividade do Poder Executivo Municipal, cabendo a ele a iniciativa do projeto de lei, que, segundo consta e há notícias nos autos, já foram encaminhados diversos à Câmara Municipal de Franca, sem o seu devida aprovação. De modo que, com todo o respeito, entendemos que a reprovação das contas para o exercício em exame sobre este aspecto impõe
uma certa injustiça ao responsável pela autarquia, na medida em que, até o julgamento final do exercício de 2008, esse tribunal manteve um posicionamento reconhecendo a legitimidade das atuações desta autarquia. E, no mais, é imprescindível destacar que, quanto a esse aspecto, a necessária adequação, as necessárias providências devem ser tomadas pelo Poder Executivo Municipal, não cabendo ao diretor da autarquia a iniciativa de projeto de lei ou de qualquer alteração nesse sentido. De modo que é nosso entendimento que essa questão, e como já foi, inclusive, alentado em outros julgamentos, devem ser sobre aspectos da conta dos municípios de Franca, e não sobre as contas desta autarquia. Este posicionamento, que, inclusive, nós pedimos aqui, Wener, para também falar em relação à manifestação da SDG, as folhas 134 desses autos, onde cita parecer, do conselheiro Renato Martins, no sentido de que os procedimentos e comportamentos do Poder Executivo do município de Franca, que nada tem a ver com as contas do SASOM, e, como tal, nenhum efeito pode gerar produzir sobre as mesmas. Ou seja, esta eventual adequação que se diz necessária nestas contas deveria ser, ou deve ser, ou tem que ser, providenciada pelo Poder Executivo Municipal. Aqui nós, então, pleiteamos que isso seja analisado efetivamente nas contas do Poder Executivo, afastando esta rejeição, esta irregularidade em decorrência deste aspecto. O segundo ponto controvertido, ou segundo ponto colocado na decisão ora recorrida, é em relação ao procedimento de contratação para credenciados para prestar serviços médicos hospitalares aos municipários da cidade de Franca. Verifica-se que foi feito um procedimento licitatório no ano de 1991, cujo procedimento licitatório, a comissão julgadora à época entendeu inviável a contratação de uma única credenciada para que pudesse atender aos objetivos deste credenciamento. Isso porque houve, entre os que participaram daquele certame licitatório, discrepâncias muito grandes, não só nos preços, como nos procedimentos. E desde 1991, quando foram feitos esses contratos, este credenciamento vem sendo feito por esta autarquia, ora recorrente, contudo, Excelência, sem qualquer manifestação ou mesmo recomendação desta Egrégia Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto a estes contratos, que só foram efetivamente lançados neste exercício de 2007. Vejam que, apesar de 16 anos atendendo a municipalidade e cumprindo com suas obrigações, não há nenhuma prova, e todas as circunstâncias demonstram que os contratos atenderam aos princípios da publicidade, aos princípios do interesse público e, sobretudo, ao princípio da economicidade, na medida em que, nestas circunstâncias, tornava-se inviável a contratação de uma única credenciada para atender os objetos de atendimento médico, hospitalares e demais, cujo objeto do contrato. Não obstante esta observação, nós informamos que a autarquia recorrente já está tomando providências necessárias no sentido dessa regulamentação, através do procedimento licitatório 0011/2004, lançado como edital de credenciamento até por estudos e conselhos, em 22 de janeiro deste exercício de 2014, o processo 0011/2014, objetivando exatamente se for o caso, a regulamentação, ou seja, ao novo procedimento licitatório para os credenciamentos. Nesse procedimento de 1981, deve ser destacado que houve uma reclamação a este tribunal, feita pela Companhia Hospitais, que gerou, inclusive, o inquérito civil 849/2008, este inquérito civil, neste inquérito civil, foram considerados, já matéria juntada aos autos, regulares os contratos firmados de credenciamento com a hora recorrente, SASOM, e no qual foi estabelecido, foi firmado um termo de ajustamento de conduta. Então, o próprio Ministério Público já se manifestou no sentido de que não há irregularidades que pudessem suscitar uma ação de improbidade ou qualquer outra
a penalidade aos diretores, aos responsáveis pela sessão. É nesse sentido, senhores conselheiros, que nós viemos aqui abusar desta deliberação regimental da sustentação oral, para demonstrar de uma maneira mais consistente que pensamos que os casos aqui apresentados não seriam suficientes para uma rejeição de contas. No mais, em relação a este procedimento licitatório, informado que já agora, em janeiro de 2014, foi lançado o edital para novos credenciamentos, o que se busca realmente regularizar uma eventual falha é de se pugnar pela procedência do recurso ordinário, ou em subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, ao menos que seja essa matéria julgada ou analisada em apartado, ou, na pior das hipóteses, em recomendação, já que, repetimos, até o exercício de 2007, não houve, por parte desse tribunal, nem sequer recomendação no que se refere à questão destes contratos que vinham sendo feitos desde 1991. É essas razões que nos levam a estar aqui nesta tribuna. Reitero a minha imensa satisfação como profissional de poder estar diante desta tribuna e faço estes requerimentos a Vossa Excelência. Agradeço a atenção e a oportunidade. Ok. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Agradeço ao eminente advogado doutor Diógenes Góes Santiago, cumprimentá-lo pela sua brilhante manifestação e retiro de pauta, senhor presidente, o processo para que eu possa, com mais tempo, avaliar aqui os argumentos e as informações trazidas pelo eminente líder. Eu agradeço. Obrigado. Continuo, Vossa Excelência, com a palavra. Há um pedido de sustentação oral ao item 135, doutor Cleiton Rafael Leite dos Santos. Creio que não está. Tem a palavra o conselheiro. Finalmente, o item 135 versa sobre recurso ordinário interposto por Itamar Romualdo, ex-prefeito de Ipuã, diante da decisão que julgou irregulares 207 contratações por tempo determinado realizadas no exercício de 2008 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Relatório já disponibilizado a Vossas Excelências. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. O voto, pois, pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado. Encerrados os nossos processos, consulto a doutora Renata Sestari sobre eventual interesse processual e algum dos itens da nossa pauta de hoje. Não, excelência. Ok, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Não. Você vai pedir a palavra?